Pronto, tá gravando. Pode perguntar. Então, com relação lá, eu estou com dúvida no processo prático, né? E, quando tu coloca, abre o circuito, aí o capacitor começa a passar carga, certo? Começa com uma quantidade pouca de corrente, né? E vai aumentando por causa do indutor, não é isso? E vai aumentando. Porque o indutor ele vai. Qual circuito que você está falando? O O, RLC? o L. Peraí. O É RL, o. Rapidinho. É o com o indutor e o capacitor. É o só os dois. Só o LC. indutor e capacitor. Tá. É o LC. E aí, o que. Porque assim, quando acaba a corrente, quando acaba a carga no capacitor, por que o indutor continua jogando, continua produzindo corrente? Porque o indutor é do contra. O indutor é sempre do contra. Então, por exemplo, você tem lá o capacitor. Eu já sei qual que você está falando. Deixa eu botar aqui a imagem, só para facilitar aqui a explicação. Peraí, só um minutinho. Ciclo, né? E como é que ele teria essa energia toda para puxar toda a energia de novo, para carregar totalmente o celular Porque diferente? ele está carregado, o indutor está carregado. Aham. Ai, não é essa aqui não, peraí, abri o negócio errado. É aquele que ele carrega de volta pro capacitor, né? Então, seria, a intensidade do campo elétrico seria uma carga e aumentando gradativamente mesmo, assim? É porque ele acumula a energia no campo magnético. É como se fosse uma carga mesmo, não é carga elétrons Aham. próprios, mas Mas ele, acúmulo de energia, né? ele produz um campo magnético lá dentro e aquela energia fica acumulada lá. E aquela energia, ela vai ser ou liberada ou acumulada, dependendo do que ele vai fazer. Uai, peraí que não apareceu. Ah, sim, peraí. Dependendo do que ele vai fazer, porque, como eu te falei, ele é do contra, né? Que ele é do Uhum. contra. Então, Então, porque a corrente diminui, não diminui bruscamente, vai diminuindo um pouco, ele vai tentando manter. Seria isso? é aqui, não é? Tá vendo aí? Tá dando pra ver aí? Aham, tô vendo, tô vendo. Aqui, né? Que você tá Uhum. falando? Ó, eu tenho aqui, ó, o, o capacitor tá completamente carregado e aí não tem corrente. Aí eu liguei a chavinha, né? Aí começa a gerar aqui, ó, um campo magnético no indutor. Então ele está acumulando energia, ó. Tá recebendo essa energia. Quando chega aqui, ó, a corrente é máxima nesse ponto aqui. Por que a corrente é máxima? A carga está diminuindo, só que à medida que a carga está diminuindo, o indutor começa a fazer aumentar essa corrente, né? A Uhum. corrente começa a diminuir, aí o indutor começa a fazer a corrente aumentar. Aí ele já começa a gastar energia magnética? Aqui ele ainda está recebendo, porque ainda tem carga, Aham. ainda está recebendo. Aí quando chega aqui, ó, ele está com a energia máxima. A corrente é máxima, acabou a carga. A corrente é máxima. A corrente não vai a zero abruptamente, porque tem energia no indutor. Aham. Então, quando a carga acaba e essa corrente tende a ir para zero, o indutor mantém a corrente. Ele faz a corrente continuar, ele é do contra. Se a corrente está diminuindo, ele vai gerar uma corrente no mesmo sentido para que essa corrente não diminua. Só que ele não Uhum. consegue fazer isso para sempre, ele não é uma fonte, ele tem uma energia limitada. Então a corrente vai diminuir, mas ele vai manter essa corrente por um tempo, até o capacitor carregar de novo. Quando o capacitor carrega de novo, o indutor está sem energia agora, toda a energia foi acumulada no campo elétrico do capacitor. E aí a corrente muda de sentido, porque agora eu tenho carga positiva embaixo. Uhum. Então, o capacitor que vai fazer a corrente tornar fluir. Entendeu? Uhum. Essa corrente, ela se mantém constante? Não, né? Não, ela varia o tempo todo.
Ela varia o tempo todo, ela varia com o seno, igual a gente viu lá, aqui em algum lugar, lá no... Cadê? Aqui, ó. A corrente é menos ômega Q, seno de ômega T mais φ. Né? Que a gente botou esse φ aqui, porque, enfim, você pode ter ligado o cronômetro, não necessariamente na hora que a corrente era zero, então pode ter essa fase. Né? Professora, mas no caso a corrente só varia porque é um circuito LC, né? Se fosse um circuito RL, ela não variaria não, né? Um circuito RL sem a fonte, não tem jeito de você pôr uma corrente lá, ela ia diminuir, porque a resistência... Ih, travou. Oi? Eu escutei, Vitor. É porque travou aqui, a internet tá meio ruim. Acho que a internet dele não tá boa. Mas, de todo jeito, a corrente ia diminuir. Uhum. Tudo bem. Porque a senhora fala Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. É porque quando... você está pensando no circuito RL. Tipo, no circuito LC, a senhora mudou aquela curva lá que ela fica variando a corrente, né? Mas é porque quando ela fica sendo abastecida tanto pelo indutor, né? No circuito RL, ela só ia descer, né? Decair. Isso, ela ia diminuir, como no circuito RLC, que a gente viu aqui, ó. Porque o resistor vai dissipar a energia. Se a fonte não fornece energia suficiente, ela vai diminuir e vai zerar a corrente, vai a zero. Não, mas na vida real isso acontece também, né? Porque dissipa do mesmo jeito, né? No fio. Dissipa, Mas se você tiver a fonte, você vai fornecer energia de volta. Se você não tem a fonte, essa energia vai sendo dissipada no resistor até zerar. Uhum. Mas se no lugar do capacitor tivesse uma fonte, ia se manter constante. Ia, né? Porque a corrente ia ser constante. Aí não ia ser constante, ia ser com um circuito de corrente alternada, né? Que a gente viu aqui, ó. Quando você liga aqui a fonte no circuito RLC. Aí acho que não tem o desenho, né? A gente só fez a análise. Aqui. Não coloquei o desenho. Aqui a gente estava ligando a fonte no circuito RLC. E aí a gente viu aqui, ó, como que funcionava, quando que ele era mais capacitivo, mais indutivo, né? E a ressonância. Aí, quando você tem a fonte, a corrente vai variar do mesmo jeito, porque o indutor o indutor, o capacitor e o resistor vão tentar fazer a corrente variar e a fonte vai tentar manter a corrente. Uhum. Agora, se for uma fonte de corrente contínua, aí, deixa eu ver, aí pode não variar. Se a fonte for uma bateria, né, uma pilha, por exemplo, aí ela vai fornecer uma diferença de potencial constante. Uhum. E a corrente vai variar até que o capacitor e o indutor estejam completamente carregados. Depois disso, a corrente se mantém constante, vai sendo dissipada no resistor, mas a fonte vai fornecendo mais. E aí fica constante. Uhum. Faz sentido. Né? Tudo bem? O que mais? Professora, agora, desculpe. Agora, numa dúvida em relação àquela análise vetorial, né? Eu só queria saber, assim, que lá no slide, eu consegui entender, eu consegui entender, né, o somatório vetorial para encontrar a força eletromotriz, né? Pegando daquele... peraí, rapidinho. Deixa eu ver aqui no meu slide. No próximo slide, professora. Esse?
né? Aí tem essa figura aí, a inferior esquerda, né? Eu só queria ver, ver com a senhora como a senhora pegou, né? Os vetores resultantes dessas tensões, né? Em relação a esses de cima, né? É porque na última aula a gente não conseguiu ver o seu mouse, né? Mouse, já sei agora. É só eu compartilhar a tela inteira, aí o mouse aparece, já sei. Ah. Agora vai aparecer com vocês o mouse. Eu estava compartilhando só a janela, aí não aparece o mouse. Uhum. Então é assim, ó. Esse gráfico aqui é da. Deixa eu botar assim. Melhor. Ó, agora vai aparecer o mouse. Agora. Esse gráfico aqui, a gente estava analisando a corrente e a diferença potencial no resistor, né? E a gente viu que quando eu só tenho a fonte e o resistor, a tensão e a corrente vão caminhar juntas, né? A fase é zero. Então, a gente vai usar essa diferença potencial aqui no resistor como referência. Aí, o que a gente fez? Peguei essa diferença potencial no resistor, coloquei ela aqui, ó, com um ângulo qualquer aqui, ômega t menos φ, dá um ângulo aqui. Agora eu vou comparar essa com essa. Por quê? Porque se o circuito está em série, todas as correntes, IR, IC e L, elas são iguais. Ser a mesma. Porque está em série, a corrente tem que ser a mesma. Então, eu vou comparar esse com esse. Ó. Se a corrente está aqui, o VR vai estar aqui, junto com a corrente, né? Porque a corrente é a mesma. Então, se o VR está aqui, junto da corrente, o VC está a um ângulo de 90 graus para baixo, ó, do VR. Então, eu botei ele aqui, ó, 90 graus para cá. Tudo bem? Então, o VR aqui, eu botei ele para cá, 90 graus. No indutor, a diferença potencial está à frente. Então, o VR vai estar aqui, ó, em cima da corrente L. Então, é 90 graus antes. Então, ele está aqui, ó, 90 graus antes. Para cá. Por isso que fica desse jeito. Aí, sempre a gente está pegando o VR como referência, né? Para fazer os dois vetores. Isso, por que o VR? Porque o VR está na mesma direção da corrente. E a corrente é a mesma. Sim. Entendi. Sendo a corrente a mesma em todas, então eu consigo comparar, porque eu sei que o VR está na mesma direção da corrente. É a única que não vai tá defasado, né? Não vai ter fase, a única que não vai ter fase. Beleza. Aí a gente fez a somatória aqui, né? Esses dois aqui têm a mesma direção, então eu posso só fazer a diferença entre os módulos, acho o vetor resultante, e aí faz Pitágoras. Professora, uma pergunta, porque a senhora está levando em consideração que o circuito RLC é em série, né? A gente vai estudar o tipo paralelo dele? Não, aqui nesse curso não, só série mesmo. Ah, tá, beleza. Eu acho que é lá no curso de engenharia elétrica. Qual curso que você faz? Não, engenharia elétrica também, é porque eu já vi, aí eu queria saber se a gente ia ver de novo. Ah, entendi. Não. Vai reforçar, né? Não, mas aqui não. A gente só vai ver esse. E o próximo assunto já é equações de Maxwell. A gente não vai ver circuito mais, é só isso mesmo. A gente vai mais para a parte física da coisa. O que mais? Professora, em relação à potência média temporal, né? Tá, Potência média temporal. Vamos ver lá. Potência média temporal. Esse aí. Aí tem esse exemplo que a senhora falou, né? É
é o primeiro, né, que a gente que vai dar 0, né? Porque tem uma parte positiva e outra negativa. Aí tem esse segundo aí, né, que é o seno ao Seno ao quadrado. quadrado. Isso. Aí isso aí já dá um resultado. Porque aqui, ó, o seno varia de -1 até 1, né? Uhum. Quando você faz a média no tempo, você pega o valor máximo, o valor mínimo, é a média mais simples, né? Você pega o valor máximo, o valor mínimo, soma e divide por 2. Só que 1 menos 1 dá 0, então a média temporal é 0. No seno ao quadrado, essa parte negativa aqui, ó, fica positiva, porque -1 ao quadrado é 1. Então, essa parte negativa sobe. Então, fica tudo positivo. Então, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é 0. Aí, 1 menos 0 dá 1, divide por 2 dá meio. Então, dá um valor diferente de 0 na média temporal. Isso. O que mais? Aí, beleza, tem essa formulazinha daqui de cima, que a gente só da potência mesmo. Aí, só queria entender direito mesmo porque a gente multiplicou a média pelo cosseno de φ. Por que a gente multiplicou a média pelo cosseno? Porque aqui, ó, daqui até aqui eu só substituí as coisas, né? Fiz essa relação trigonométrica aqui e substituí aqui e fiz essa multiplicação. Aí, daqui para cá, eu vou tirar a média temporal. Certo. Esse pedaço aqui, ó, quando você tem uma constante e você tira a média no tempo, é um gráfico assim, reto. Então, a média no tempo é ele mesmo, né? Né? Tipo, meio mais meio dá 1, divide por 2, volta a ser meio. Então, meio. Um número, a média temporal dele é ele próprio. Então, a corrente máxima é um número, a força eletromotriz máxima é um número. Então, esses dois caras aqui, a média temporal deles continua sendo eles. Então, aqui, ó. Certo. O I e o E máximo. Quando eu pego esse cara aqui, ó. A média temporal do seno ao quadrado de t é meio, né? Então, tá aqui, ó. Dividir por 2. Só que o cosseno de φ também é um número. Porque o φ é a fase, e essa fase é um ângulo lá que foi determinado de acordo com as características do seu circuito. Sim. Então, esse cosseno de φ também é um número. A média temporal dele é cosseno de φ mesmo, é um número. E ele não depende do tempo, tá vendo? Que ele não depende. Aqui é ômega linha T. O φ não depende do tempo, ele é constante. Do lado de cá, ó, eu tenho o cosseno de φ, de ômega t, e eu tenho o seno de ômega t. Então, todos esses dois caras aqui vão dar 0. Ó. Quando eu fizer a média temporal, o seno dá 0 e o cosseno dá 0. O seno de φ dá o próprio seno de φ, só que está multiplicando por 0. Então, morre. Aí fica só esse pedaço. E o cosseno de φ se mantém porque ele é um número. Ele não varia. Depende do tempo. Isso. Ok. O que mais? Deixa eu ver aqui, anotações. O que é essa média temporal, professor? A média no tempo. Eu vou olhar no tempo como que a função está variando. Aí ela varia, vamos supor, né, que o seno varia assim. Uma hora ele está positivo, outra hora 0, negativo, vai variando. Aí como que eu faço a média? Que é a coisa mais simples, né? Tem N jeitos de você fazer médias. Mas a média mais simples é você pegar o valor máximo, o valor mínimo, somar e dividir por 2. É uma maneira de calcular a média. Uma maneira mais simples de você calcular a média. E aí, diga. Não, pode continuar a explicação para ele, depois eu pergunto. Não, é isso. Entendi. É só uma média mesmo. É uma maneira de você ver como que a sua função se comporta de uma forma geral. Se você pega, assim,
no tempo, como que essa função está se comportando, entendeu? Entendi, Se ela entendi. ficar... Eu posso explicar assim, ó. Se ela fosse constante, qual seria o comportamento dela? Entendeu? Certo, Se ela certo. fosse constante. Se o seno fosse constante, ia dar zero, porque ele está oscilando em torno do zero de maneira homogênea, né? Tudo que sobe é igual a tudo que desce. Agora, o seno ao quadrado, não. Ele vai de 0 até 1. Então, no tempo, ele vai fazer uma diferença, né? Se ele fosse constante, seria meio. Acho que é mais ou menos isso. Ok. Professor, só em relação a uma curiosidade, que era aquela lá da potência dissipada, na resistência, que a gente falou sobre eficiência, né, de relação, por que que a gente usa a tensão alta e não corrente baixa. Ah, nesse aqui do transformador? Né, curiosidade. Aí a gente descobriu a potência dissipada em cima do resistor, né, por essa fórmula, né? E R ao quadrado, Aí, E ao quadrado R, sim. aham. Aí justamente ele é proporcional, né? A gente aumentasse muito a corrente, aumentar essa corrente dissipada. Aí eu queria saber que também tem aquela fórmula, né? A, U já. Tensão ao quadrado sobre R, né? Pegando por ela, né? Que é relação é proporcional, não é proporcional à tensão. Se aumentasse mais a tensão a essa energia dissipada em cima do resistor, ela ia diminuir? Espera lá, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Essa expressão aqui, I vezes a diferença de potencial, a gente usa para encontrar a potência fornecida pela fonte. Pela fonte. Essa daqui a gente usa para encontrar a potência dissipada no No resistor. resistor. E aí você quer usar V ao quadrado sobre R. É isso? É porque a senhora falou que a gente não podia usar corrente alta, né? Porque ia ter muita mais energia dissipada em cima do resistor, né? Isso, a dissipação ia aumentar, aqui, ó, no caso aqui do exemplo, de 15% para 60%, se a gente dobrasse a corrente. Aí eu só queria saber mesmo se aumentasse a tensão, se a gente podia aumentar essa eficiência, né? Podia diminuir ainda mais, né? Tipo, Aumentando mais a tensão, é isso que quer dizer? Isso. Por exemplo, eu estou aqui com 735 kV, né? Aí você quer aumentar mais ainda essa tensão. Queria saber se... Sim, ajuda. Se você conseguir aumentar mais ainda a tensão, ajuda. Só que, normalmente, essa tensão, ela já sai na hidrelétrica, né? Aqui, ó. Tem lá o gerador, você gera essa diferença de potencial, e você já coloca aqui esse transformador para elevar essa tensão ao máximo. Então, você põe de acordo, né, com um indutor com menos bobinas do lado de cá, indutor com mais bobinas do lado de lá, justamente para fazer isso. Então, já vai aumentar o máximo que você puder, já vai levar ao máximo. Se você puder aumentar mais, é melhor ainda, né? Você já vai levar no máximo. Aí, quando chega lá no poste da sua casa, aí faz a transformação inversa, para ficar seguro, né? Se você pega um choque lá, vai ficar complicado. É por isso também que esse fio de cerca elétrica não derrete, né, professora? Eu tava vendo aqui que é 12.000 volts que transforma, né? Só que é um fiozinho assim, bem fininho que eles colocam, né? Aí eu perguntei do instalador, né? Falou, não, mas a corrente é baixíssima aqui. Porque a corrente é baixa. Aqui no trabalho, uma vez eu encontrei um pedaço de um negócio desse assim, ligado por um arame, não era mais nem um pedaço de fio.
alguns instaladores, quando vão fazer, da vazão de energia mesmo, quando eles querem improvisar, eles metem um arame perto do transformador, porque a corrente é muito baixa. Corrente é baixinha. É porque se a corrente for alta, né, a pessoa pode... Porque, assim, as leis no Brasil são meio complicadas às vezes, né? Então, por exemplo, se você põe uma cerca elétrica e coloca uma corrente muito alta, aí a pessoa vai assaltar Morre, né? as casas, encosta e morre, e a culpa é sua, entendeu? Então, dá uma confusão jurídica muito grande. Então, não pode. Isso que eu deduzi, né? Eu falei, né? Acho que também é porque também para não matar a pessoa, né? O ladrão, né? Exatamente. Você não quer que a pessoa morra, né? Apesar de que é um ladrão, mas você não quer que ele morra. Só quer dar um susto nele. Né? Enfim. Vamos discutir legislação, não, porque não vale a pena. Mas então, o que mais? Deixa eu ver aqui da anotação. E, professora, uma curiosidade histórica mesmo. Eu assisti aquele vídeo que a senhora passou no AVA, né? Lá da indução. Aí falou brevemente sobre aquela batalha das correntes, né? Lá do Tesla e do Edison. Aí do Thomas Edison, Nikola Tesla e o Westinghouse. Westinghouse, Westinghouse, né? Ele falou rapidamente numa cena que eu vi também no filme que tinha, que o Edison ele tentou provar que podia alimentar toda uma cidade com a energia com corrente contínua, né? Sim. Aí ele falou que ele iluminou uma ruazinha. Aí assim, só questão da curiosidade mesmo. Pode falar. Como é que ele gerou essa corrente contínua, né? Para toda uma rua, né? Como é que ele fez isso? Usando bateria mesmo, tipo uns capacitores que chama garrafa de... Geyser, alguma coisa assim. Um negócio assim, né? E aí seria através disso, mas ele perdeu a batalha porque realmente é mais difícil você gerar uma corrente contínua para uma quantidade muito grande, né, de casas, por exemplo, que era a situação da época, né? Mas é possível, não é que seja impossível, é possível, só é mais inviável. Mais dinheiro, né? É possível, só é inviável, tudo bem. Eu só tava meio com essa curiosidade, né? De como é que ele pegou contínua, né? Como é que ele gerou e jogou pra rua, né? Fiquei São curioso. os capacitores que eles tinham na época, feito com garrafas. Eles revestiam o lado de dentro da garrafa com metal. Tem um vídeo sobre isso, não sei se está lá para vocês. E aí, esse capacitor, ele consegue acumular uma energia muito grande. Então, seria utilizando eles que ele fez isso. Entendeu? Entendi. É bem simples, na verdade. É uma garrafa de vidro, metal, e aí coloca um tubinho assim, aí faz tipo um vácuo dentro, e para evitar que as cargas se dispersem, né? Para diminuir a dispersão delas. Capacitor, né, professor? É como um capacitor. E ele realmente consegue acumular uma carga muito grande. Aí ele coloca um monte, assim, tem uma sala, assim, num dos vídeos que tem lá do Universo Mecânico, tem uma sala, assim, cheinha dessas garrafas. E aí ele junta todas as ligações, né, das garrafas e faz a
acender a lâmpada, enfim. Era com isso que eles faziam as experiências antes do gerador? Isso, com isso que eles faziam as experiências, com isso, com o gerador de Van de Graaff, essas coisas. Tem um outro gerador, sem ser o gerador de Van de Graaff também, que ele... Professor, eles deram um azar que ainda não existia o LED, né? Porque o LED é basicamente corrente contínua, todos. Ele ia conseguir impor um pouco mais a ideia dele se na época existisse LED. Né? Se tivesse LED. Não sei não, mano. Acho que o Edson matou um cavalo só pra dizer que o do Westinghouse era perigoso, né? Ainda não conseguiu. Eu acho que nem assim, porque não é só uma questão de lâmpada, né? É toda energizar. É mais coisa que tinha que alimentar, Deve ser né? muito caro, pô, passar energia para distâncias longas. Fica muito caro. E por mais que o consumo seja pequeno, né? Se tivesse a lâmpada de LED, como a ideia aí do Vitor, o consumo ia ser pequeno, com certeza ia ser menos difícil, mas ainda assim é difícil você transmitir uma corrente contínua para uma cidade inteira, do tamanho que as cidades ficaram hoje, ia ser um negócio muito caro. E o Tesla conseguiu, professora, fazer aquele gerador que ele queria fazer na catarata do Niágara? Eu consegui a hidrelétrica, né, que tem lá. Tem uma hidrelétrica lá. Top, ó. Então, é muito legal. A história da física é uma coisa muito legal. São discussões, são coisas, e você vê que são eu gosto de mostrar o lado histórico, justamente porque muitas vezes as pessoas têm a sensação de que as coisas surgiram assim meio que do nada, né? A pessoa teve um insight, descobriu isso. Não é assim que funciona. As pessoas batalham, as pessoas estudam vários anos. A vida toda, né? A vida inteira. O caso de Kepler, ele estudou a vida inteira para conseguir formular as três leis dele. Lá no vídeo, né, o Faraday, né, ele conseguiu testar aquela teoria dele de gerar corrente, né, através de um eletroímã, né, 10 anos depois, né? Sim. 10 anos estudando, né? Exatamente. Não é. Aí o carinha, o dublador do vídeo, né, falou. Aí que os biógrafos falaram da sua incrível paciência, né? Paciência É uma questão de paciência, de persistência, sabe? Então as coisas vão sendo construídas. Não é uma descoberta pura e simples. Pura e simples, é uma construção. Toda a ciência é uma construção, entende? E então não é assim, descobri. É uma construção, você vai construindo. E essa construção, ela muda com o tempo. Às vezes a gente acha que uma coisa hoje está certa, e amanhã você descobre uma coisa que vai além, né? A gente sempre achou, né, da humanidade sempre achou que Newton era o top. Aí veio Einstein e falou, não é bem assim, tem situações que isso não funciona. E não funciona mesmo, né? E agora já tem gente falando que tem uma coisa além da teoria de Einstein, né? Vi uma história aí de um cara que estava tentando mostrar que os furos na teoria de Einstein. Então, e isso não vai parar nunca. Enquanto tiver pessoas, enquanto tiver humanidade, esse conhecimento vai continuar sendo construído todos os dias. Todos os dias as pessoas vão estar lá batalhando nessa construção. Cada vez vai precisar de mais pessoas, né? Porque vai se tornando impossível uma pessoa só deter todo esse conhecimento que a humanidade vai construindo, né? Então, é assim que funciona, né? Não é um gênio que descobriu. Qualquer pessoa pode fazer ciência e descobrir coisas, né? Só que tem que ter paciência e persistência, né? E ficar lá, estudar e se dedicar, enfim. Mas é assim que a ciência é construída. O que mais?
Professora, lá no vídeo de autoindução, né? Ele falou um pouco sobre os geradores, né? No caso, os geradores hoje, né? Tipo da hidrelétrica, né? Tá, tem um. Como é que é a estrutura deles? Tipo assim, tem. Uma experiência lá do cara, ele mostrou tipo um toroide, né? O esqueleto deles é esse aqui, ó. Um ímã permanente, bem gigante lá, e uma espira, aí um toroide, uma bobina, na verdade é um monte, né, de bobinazinhas aqui, e aí você faz essa coisa girar dentro do ímã. O esqueleto, a base é essa, de qualquer gerador, e de motores também. Qual que é a diferença de uma usina hidrelétrica para uma usina termoelétrica para uma usina nuclear? O jeito que você vai fazer essa coisa girar aqui, ó. Uhum. É só essa a diferença. Esse esqueleto aqui, ó, é o mesmo, qualquer uma delas. A única diferença é essa. Quem vai girar isso aqui na hidrelétrica é a força da água. Quem vai gerar isso aqui na termoelétrica ou na nuclear é o vapor de água, que vai usar o calor para esquentar a água, vira vapor, e aí joga o vapor faz a coisa girar. Não é assim, que é nuclear. Nuclear e termoelétrica são assim. Eólica é só o vento girando o negócio. Eólica, o vento, exatamente. Ainda tem eólica agora, né? Tem eólica também, e tem uma que é nas marés. Tem na Europa, assim. Aqui eu acho que não tem, não. Mas na Europa tem. Você pega uma boia, assim, né? E aí põe no mar. E aí o mar vai fazendo a boia subir e descer. E aí quando faz a boia subir e descer, a boia faz aquela coisa girar. Também tem. Uhum. Legal. Tem as ondas, né? Aí vai fazendo assim e vai girando lá o negócio. Então, a única diferença é essa. Como que você vai fazer aquela coisa girar? Só Coisa girar, né? Mas o esqueleto é sempre o mesmo. Um ímã permanente e bobinas aqui. Uhum. E em relação às questões do formulário, né? Que ainda não cheguei a fazer com a senhora, né? Esse tipo, Vai abrir hoje, né? o Eu não método. coloquei ainda, abriu, mas eu não coloquei as questões ainda não. Vou colocar hoje à tarde, tá? Eu tava perturbadinho, porque eu pensei que hoje que era o limite, né? Na verdade, não ia ter o formulário antes de hoje, na verdade. Abriu hoje, mas eu não coloquei as questões, até porque eu queria conversar com vocês antes, né? Uhum. Então, eu vou colocar hoje à tarde. E aí, eu posso dar mais um dia para vocês lá. Uhum. Aí Desculpa. as questões que vão estar lá, elas vão ser teóricas também, com cálculo. Olha, esses dois primeiros questionários, que a gente vai fazer assim a cada final de unidade, né? Esses questionários a cada final de unidade, eles vão ser mais teóricos, assim, mais conceituais. Para vocês saberem, e eu também, se vocês estão realmente entendendo o assunto. Depois a gente vai ter uma semana que vai ser como se fosse a AP1, né? AP2 e AP3. Não tem AP3, né? Eu deixei só AP1 e AP2 dessa vez. Mas a gente vai ter esses questionários. Aí nesses vai ter questões mais numéricas, enfim, não estou dizendo que não tenha nenhuma questão numérica agora, né? Mas assim, o foco é mais conceitual. E depois a gente vai ter um questionário que é tipo mais uma prova mesmo, né? Com questões, problemas mais elaborados para vocês resolverem. Agora vai ser mais light, é só assim, perguntas, conceitos, problemas mais simples, né? Para a gente ir se aprofundando no assunto. Aí, professora, um canal de abertura para qualquer dúvida, né? Fora aula de dúvidas mesmo, é o seu e-mail, é? Meu e-mail, pode mandar. Eu olho todos os dias, de manhã, de tarde. De noite não, porque de noite, né? Não. Você Mas tem que até umas descansar, pô. 4 horas, assim, até umas 4, 5 horas, assim, eu olho. 6 horas no máximo.
eu ainda olho, tá? Então, ele fica aqui, eu recebo notificação, sempre que eu que manda um e-mail, eu olho e respondo o mais rápido possível. Normalmente eu respondo no mesmo dia. Maravilha. Tá? E pode mandar a pergunta lá no... Porque o fórum também é legal, só que o fórum, às vezes, eu esqueço de olhar. E o e-mail eu não esqueço. Então, o e-mail eu sempre... E o fórum não te dá notificação, né? Ele tem esse problema. Ele era para ele dar por e-mail, né? Só que eu fui perceber que ele manda 4 horas depois para ti, no seu e-mail. Ele não tem esse esquema de notificar quando chega uma pergunta lá. Então, às vezes, eu acabo esquecendo. Tem vezes que eu não vou mentir para você, tem vezes que eu fico uns 2, 3 dias sem olhar o fórum. Mas no e-mail eu olho todos os dias, várias vezes por dia. Então, pode mandar no e-mail que eu respondo. Depois eu acho que eu vou mandar porque eu tive prova e trabalho. Eu não consegui terminar de ver o assunto. Eu ainda vou terminar, então se tiver uma dúvida eu vou mandar lá, tá? Isso, manda um e-mail lá que a gente vai discutindo por e-mail. João, Pode Vitor, falar. vocês querem fazer um grupo aqui na matéria? Pode ser. É pouca gente mesmo. Bom, né? Pouca gente. É um grupo. Pode ser, pode ser. Tá ok. Então, vocês podem mandar o número de vocês aí no chat. Vou mandar então. É bom quem vê o vídeo também. É. Se quiser, fala depois que eu tenho. E aí o pessoal que quiser, que não está presente, que quiser entrar depois, vocês convidam. Todos que são 10, né? Eu acho que tem 9 na turma só. Acho que não sei se um desistiu ou se ele entrou depois. No dia que eu olhei só tinham 9, mas no sistema são 10 alunos. Não sei se entrou mais também, né? Tem que olhar de novo. Às vezes entra depois. Teve recurso, né? Parece. Eu não sei. Eu não vi, não. Mas tem muita gente entra depois nas turmas de calouro, né? As turmas de calouro sempre tem terceira, quarta chamada. Mas a de vocês já é terceiro período, né? Não tem muita gente entrando depois. Normalmente não tem muita gente entrando depois. Será? Acho que acabaram nossas dúvidas, né? Por enquanto. Acabou as dúvidas. Por enquanto. Por enquanto. Tá bom. Acabou as dúvidas, tudo certo. Aí vocês mandam as dúvidas por e-mail e na segunda a gente não tem aula, então até quarta-feira que vem. Tá ok, tá ótimo. Professora, tchau. Bom Até dia. mais. Tchau.